Olá, bem-vindo a mais uma aula. Nesta aula eu vou dar continuidade à resolução dos problemas. Eu vou continuar aqui do problema 32. O problema 32 pede para encontrar o limite da função arco tangente de x ao quadrado menos x à quarta, quando x tende a mais infinito. Nesse caso eu vou passar o limite aqui para dentro do argumento. Ou seja, eu vou calcular o limite do argumento e depois calcular a tangente desse valor. Então isso aqui pode ser escrito como tangente a menos 1 do limite de x ao quadrado menos x à quarta, quando x tende a mais infinito. Trata-se de um polinômio, x está tendendo para mais infinito, então eu vou colocar em evidência o termo que tem o expoente mais alto aqui. Então fica limite de x à quarta que multiplica x ao quadrado por x à quarta, menos 1, quando x tende a mais infinito. Dá para simplificar aqui um x ao quadrado. Então a gente fica com arco tangente do limite de x à quarta que multiplica 1 por x ao quadrado menos 1, quando x tende a mais infinito. Agora, aplicando o limite, quando x tender a mais infinito, x à quarta vai tender a mais infinito, enquanto que 1 por x ao quadrado tende a zero. Então, aqui a gente fica com mais infinito vezes menos 1. Então, isso daqui fica arco tangente de menos infinito. Para me encontrar esse resultado, eu vou olhar para o gráfico da função arco tangente e vou olhar quando x tende a menos infinito, quanto que vale o arco tangente. Arco tangente de x. Está aí a função, o gráfico da função arco tangente de x. Não arco tangente de x ao quadrado menos x à quarta. Aqui é só de arco tangente de x, que é uma função conhecida. Então é fácil de você fazer o gráfico dela e olhar o comportamento quando x tende a mais infinito ou menos infinito. No nosso caso, quando x tende a menos infinito. Dá para notar aqui que a função arco tangente ela tem um certo comportamento. Quando x tende a menos infinito, a arco tangente ela tende a menos π sobre 2. Vou passar aqui, colocar aqui uma reta y igual a menos π sobre 2, que vai ficar claro que o comportamento dela é menos π sobre 2 quando x tende a menos infinito. Então repare que quando x vai para menos infinito, a função arco tangente tende a menos π sobre 2. Então, o nosso limite vale menos π sobre 2. Agora eu vou plotar, né, a curva da função arco tangente de x ao quadrado menos x à quarta, para ver se de fato, quando x tende a mais infinito, se isso daqui tende a menos π sobre 2. Então, em cima deste mesmo gráfico aqui, eu vou estar fazendo a outra curva que vai representar o arco tangente de x ao quadrado menos x à quarta. Ok, vou colocar aqui em verde. Este gráfico, essa curva aqui em verde, corresponde à função arco tangente. Deixa eu mostrá-la aqui. Arco tangente de x ao quadrado menos x à quarta, que é a nossa função original, vamos dizer assim. Então, você pode observar que à medida que x tende a mais infinito, x tendendo a mais infinito, ela tende a menos π sobre 2. Deixa eu mostrar aqui.
em azul aqui, né, tracejado, é y igual a menos π sobre 2. Então, de fato, ela vai para menos π sobre 2 quando x tende a mais infinito. Ou o arco tangente de x, que foi a função final que a gente encontrou aqui, né, com x tendendo a menos infinito, vai para menos π sobre 2. É muito mais simples analisar o comportamento dessa do que desta. Ou fazer o gráfico, né, dessa função aqui. O próximo problema é o problema 33. Pede para encontrar o limite de x mais x ao cubo mais x à quinta. Isso dividido por 1 menos x ao quadrado mais x à quarta, quando x vai a mais infinito. Trata-se de dois polinômios, o limite é para mais infinito, então eu vou colocar em evidência os termos que têm o maior grau. Então aqui fica x por x à quinta, x ao cubo por x à quinta, e aqui mais 1. Enquanto que no denominador fica x à quarta, 1 por x à quarta, menos x ao quadrado por x à quarta, mais 1. Isso quando o x está tendendo a mais infinito. Dá para simplificar aqui. Um x aqui, aqui dá para simplificar também. E aqui também. E aqui fora também. Então a gente fica com limite. Aqui sobra um x. Aqui fica 1 por x à quarta. Aqui fica 1 por x ao quadrado. E aqui mais 1. Tudo isso dividido por 1 por x à quarta. Menos 1 por x ao quadrado, mais 1. Tomando o limite agora, quando x tender a mais infinito, esse termo vai a zero, este também vai a zero, este também e este também. Só que esse termo aqui vai para mais infinito. Dentro do parênteses em cima tem mais 1 e aqui embaixo mais 1. Então fica mais 1 vezes mais infinito, que é igual a mais infinito. Fazendo o gráfico dessa função, para a gente verificar se de fato o limite vai para mais infinito. Então a nossa função é x mais x ao cubo mais x à quinta, dividido por 1 menos x ao quadrado mais x à quarta. Tá aí a nossa função. Dá um zoom aqui para ficar mais claro. A gente pode observar que à medida que x tende a mais infinito, nossa função ela cresce, ela vai para mais infinito. Ela passa a ter um comportamento praticamente linear quando o x fica bem grande. Uma reta. Então, quando x vai para mais infinito, a nossa função vai também para mais infinito. Então, de fato, esse limite vale mais infinito. O próximo e último problema dessa seção é o problema 34. Ele pede para encontrar o limite da exponencial de tangente de x, quando x tende a π sobre 2 pela direita. Esse mais aqui quer dizer isso. Bom, eu vou usar o seguinte argumento. O limite da exponencial é igual à exponencial do limite. Então, vou passar o limite aqui para dentro. Então, a gente fica com a exponencial, vou escrever com essa notação aqui agora, do limite da tangente de x, quando x está tendendo a π sobre 2 pela direita. Bom, para mim encontrar esse limite, saber quanto que isso equivale, eu vou fazer o gráfico da tangente de x e vou analisar quando x tende a π sobre 2 pela direita, quanto que vai valer a tangente.
Então aqui eu vou fazer o gráfico de tangente de x e vou estar avaliando ela quando x tende a π sobre 2 pela direita. Eu vou traçar aqui uma assíntota vertical para mostrar onde a gente tem π sobre 2. Então vou fazer x igual a π sobre 2. Ok. Então aqui a gente tem π sobre 2. Vou dar um zoom aqui. Só trocar essa cor que não ficou legal. Vou colocar aqui em vermelho mesmo. Ok. Então quando x está tendendo a π sobre 2, só que à direita, ou seja, um valor maior que π sobre 2, ó, x tendendo a π sobre 2 com valores maiores que π sobre 2, a nossa função tangente de x ela tende a menos infinito. Então o resultado desse limite aqui é menos infinito. E a exponencial de menos infinito, ou seja, quando eu tenho um limite de elevado a x e x tende a menos infinito, isso daqui tende a zero. Porque eu tenho a mesma coisa que elevado a menos x, com x um número grande, ou seja, 1 por e elevado a x. E elevado a x vai me dar um número grande, e 1 por esse número grande vai me dar um número pequeno. E à medida que x tende a mais infinito, essa razão aqui vai tender a zero. Então, por isso, esse limite aqui vale zero. Vou fazer o gráfico da função e elevado a tangente de x e vou analisar quando x tende a π sobre 2 pela direita se de fato isso vale zero. Vou usar o gráfico anterior, só editando aqui para exponencial, né? Exponencial da tangente. Exponencial da tangente de x. Tá aí o nosso gráfico. Deixa eu mostrar aqui a equação. E agora eu vou analisar o comportamento da função quando x tender a π sobre 2, que já está traçado aqui em vermelho, tracejado, só que pela direita. Então, de fato, ó, quando x tende a π sobre 2, valores maiores que π sobre 2, a nossa função tende a zero. Então, a f de x tende a zero, ou seja, a exponencial de tangente de x tende a zero à medida que x tende a π sobre 2 pela direita. Então, o limite de fato é zero. Bom, obrigado por assistir às aulas. Esta foi a última aula dessa sessão. Espero que as resoluções tenham sido claras, que ajudem você e te auxiliem no seu estudo aí de limites. Obrigado e até a próxima.